Amados, amados de Abba. Abba é uma maneira carinhosa, amorosa de chamar o nosso pai, paizinho. E só quem tem esse privilégio, essa alegria de chamá-lo de pai, pai celestial, pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Lembra a oração ensinada pelo Senhor Jesus Cristo? Só quem tem são aqueles que foram feitos filhos no Filho. Aqueles que nasceram de Deus. Eles foram regenerados no corpo do Senhor Jesus Cristo. A sua natureza, aquela natureza do pecado original, a natureza de Adão, ela foi desfeita, destruída. Aquela natureza de Adão, ela é portadora do pecado. Lembra, por um só homem entrou o pecado no mundo. Romanos 5,12 diz: e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o homem portador do pecado ou da iniquidade, Salmo 51,5 diz: eu nasci na iniquidade. Eu já nasci na iniquidade, e em pecado concebeu minha mãe. Então, quando nós já nascemos, quando nascemos nesse mundo, nós nascemos com o nosso espírito separado de Deus. Efésios 2:1. Vós estáis mortos em vossos delitos e pecados. Concluído. E destituídos da glória de Deus, condenados eternamente para uma vida separada de Deus. Por isso que há necessidade de nós sermos reconciliados enquanto estivermos aqui. Porque enquanto estivermos aqui, ainda estaremos nesse período da graça. O Senhor Jesus Cristo se manifestou cheio de graça e de verdade. O que é graça? Graça é Deus fazendo tudo. Deus dando. Ele dá a sua vida para resgatar a nossa, que estávamos condenados na cruz, pela cruz. Então, a graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece e nunca vai merecer. Queridos, nada que façamos nós poderemos sermos justificados do nosso pecado, porque a morte nossa é em Cristo que nos justifica do pecado. Romanos 6,8 diz: aquele que morreu, justificado está do pecado. Em Romanos 5,1, ele diz: justificados mediante a fé, justificados. Não eu tentar me justificar. Justificados mediante a fé, agora temos paz com Deus, porque fomos justificados diante do Pai Celestial da justa justiça de Deus. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo pela cruz. Não tem como um pecador ser reconciliado com Deus se não for pelo corpo de Cristo, por Cristo crucificado. A cruz, na morte do pecador condenado, ele faz com que esse pecador creia agora, da fé, para que esse pecador condenado creia que a sua vida condenada foi crucificada com Cristo. Para isso que o Senhor Jesus Cristo veio. Também para nos justificar diante do Pai Celestial. Somos justificados diante do Pai
pelo justo Jesus, o justo em favor dos injustos, para que os justificados sejam apresentados a Deus. Estou procurando aqui um texto, ver se eu acho nesse instante. 1 Pedro 3, 18, texto lindo das Escrituras, maravilhoso. É verdade, né, querido? De Gênesis a Apocalipse é uma beleza só. Fala da graça, fala da justificação, fala de um Deus eterno que se fez homem para salvar o homem do homem, não dos homens, do homem, dele mesmo. Me salvar de mim, da minha natureza. Olha aí em 1 Pedro 3,18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. O justo Jesus pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Olha que lindo esse texto. O justo Jesus em favor dos injustos, que sou eu e você. Ele nos justifica diante do Pai, porque ele nos leva à morte. O salário do pecado é a morte. Ele nos faz morrer, aí a justa justiça de Deus é satisfeita diante de Deus. Aí o justo pelos injustos, para apresentarmos a Deus, justificados. É como ele dissesse: Pai, estou apresentando esse pecador, esse Lúcio pecador, condenado, estou justificando no meu corpo quando eu o atraí. Cristo nos atraiu no seu corpo na cruz e nos fez morrer a nossa morte. Ele morreu a nossa morte. Nos fez morrer com ele porque a justa justiça de Deus exigia a morte do pecador. É como ele dissesse: Pai, olha a minha obra aqui, ó, o meu trabalho aqui é levar o Lúcio. Eu, justo, atraí o injusto Lúcio, condenado, e o justifiquei diante de ti, pela minha justiça, não pela justiça do Lúcio. Lúcio jamais seria justificado pela sua própria justiça, porque nós não somos salvos por méritos, nós somos salvos pela graça. E Jesus veio cheio de graça. A graça, o justo, gracioso, justificando um injusto desgraçado como eu e apresentando a Deus. Está aqui o meu trabalho, meu penoso trabalho, e foi aceito diante de Deus. Como o trabalho dele foi aceito, a conclusão do trabalho dele foi aceita, porque foi concluído, justificando plenamente eu e você. Isto nos dá segurança. E na ressurreição ele nos deu uma vida justificada. Agora já não sou mais eu que vivo, a vida condenada. Agora é Cristo que vive em mim, a vida justificada do justo. Nós temos a vida eterna e a garantia dela, pela obra do Calvário, completamente realizada em nosso benefício e nosso favor. Isto é evangelho, irmão. O que eu devo fazer? Nada. Se você tentar fazer, você vai só complicar, atrapalhar. O Senhor já fez, está feito, ele deu fé para mim e para você, para podermos crer. E ele que vai nos fortalecer nas nossas tentações, para que não vivamos mais como velhas criaturas, porque o velho homem já foi com ele crucificado e está acabado. Aleluia! Louvado seja o Senhor, nosso Deus. Amém e amém.